Diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, a tua palavra está aberta diante de nós. Eu venho rogar nessa hora, Pai, que o Senhor realmente faça com que cada um de nós seja iluminado pelo teu Santo Espírito. Possamos não só compreender a tua palavra, Senhor, como sendo direcionados por ti, tomarmos decisão de obedecê-la e caminharmos com o Senhor. Que o Senhor ajude, ó Deus, que nessa noite, aquele que ainda não te conhece como Senhor e Salvador, possa nessa noite, ó Deus, ser agraciado por ti. Que o Senhor tome cada um, ó Deus, cada coração, cada vida, cada família aqui nas tuas mãos. E que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando de nós, como igreja, como servos do Senhor, como cidadãos, que a cada dia, Deus, o Senhor continue nos abençoando. E que nessa hora seja o Senhor a falar e o teu servo, ó Deus, se seja escondido atrás, ó Deus, da tua cruz, para que vejamos a tua obra e não quem está pregando. Para a glória do teu nome é que eu oro, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje pela manhã, no estudo que nós tivemos na escola dominical, os primeiros versículos que foram estudados no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo traz uma advertência, um incentivo, uma palavra de exortação dizendo o seguinte: ora, se vocês foram ressuscitados, regenerados, nascidos de novo, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, tenham sempre em mente, no seu coração, nas suas ações, as coisas do alto. Porque é ali que você não só vai encontrar sabedoria, como de fato vai ter aquilo que você almeja para o seu coração, que é ser um vitorioso nessa vida. E nessa noite, irmãos, eu quero trazer como um exemplo daquilo que Paulo fala lá em Colossenses, a experiência de Abrão e de Ló. Para que nós pensemos, irmãos, e possamos aprender como tomar decisões nas nossas caminhadas. Eu poderia te perguntar aqui,
quando você tem algo para ser decidido, normalmente o que vem ao teu coração? Quando nós pensamos, por exemplo, em cursos que nós vamos fazer, qual é a área que eu vou servir ao Senhor? Para onde a minha vida vai caminhar? Qual o vestibular ou exame, enfim, que eu vou ter na minha caminhada? Quando eu penso, por exemplo, com quem eu vou me casar? Será com João, com José, com Maria, com... Quando eu penso em família, para onde nós vamos? Casado, precisando do sustento, da bênção do Senhor, onde nós vamos habitar? E assim, irmãos, eu poderia colocar diversas questões, maiores ou menores, que sempre vêm diante de nós. O texto que nós estamos lendo traz para alguns de nós e para nossas caminhadas essa pergunta: o que dirige as nossas escolhas? Se nós perguntássemos para bons especialistas dos nossos dias, dentro e fora da igreja, com certeza nós poderíamos ouvir: olha, é necessário fazer alguns estudos para entender o panorama que nos cerca. Observar, quem sabe, uma boa pesquisa de mercado, uma pesquisa dentro do coração, o que eu me sinto melhor, quais são as tendências para as questões que nós temos que decidir, se é profissão, o que paga melhor, aonde há mercado para aquilo que eu estou querendo, para onde as coisas estão se direcionando nessa era tecnológica. Se é para a família, será que esse ou aquela é um bom partido? Você conhece a família do fulano? Você já verificou como as coisas são encaminhadas ali? O que eles pensam sobre isso ou aquilo? Para que você não case e depois venha passar o resto da sua caminhada se lamentando? Se nós olharmos, irmãos, para o mundo, nós vamos observar que o mundo tem muitas ferramentas para nos ajudar a tomar decisões. Se nós olharmos para o nosso coração, a gente toma decisões pelo sentimento. Aquilo que eu gosto, aquilo que de repente me traz mais prazer, aquilo que me traz mais satisfação num primeiro olhar. E eu quero te dizer, irmãos, que todas essas questões, estudos, pesquisas, tendências, a nossa própria satisfação, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porém, o muito bom, às vezes pode te afastar do que de fato é o melhor. Daquilo que de fato é o que é mais depurado, o mais nobre, aquilo que o teu coração não tem a dimensão real do que seja até encontrar. E é nesse sentido que esse texto, irmãos, vai nos mostrar como nós podemos aprender, então, diante das situações que vêm à nossa frente, tomar decisões, fazer escolhas. O texto, irmãos, do capítulo 13, ele se inicia com Abraão saindo do Egito. No capítulo 12, você pode observar, se você voltar aí os seus olhos, Abraão tinha recebido uma promessa do Senhor, mas havia fome naquela terra. O versículo 10 do capítulo 12 vai nos mostrar isso. E em havendo fome, Abraão, que já era alguém que tinha muitas posses, não conseguia tirar da terra aquilo que fosse suficiente para sustentar o seu gado, por exemplo. Naqueles dias havia o costume entre os humanos do nomadismo. E as pessoas então tinham que dirigir com toda a sua família, os seus servos, o grupo que os acompanhava para lugares onde havia água. Principalmente naquela região que é o chamado Antigo Oriente Próximo, aonde está hoje a região do Iraque, do Irã, até aonde está Israel, chegando mais lá embaixo, aonde está o Egito. A terra, então, ela tinha que sugar tudo o que havia de água para que se pudesse colher o que havia naquele momento. Era uma sociedade basicamente extrativista, não eram agricultores, então os bichos se alimentavam, colhia o que podia naquele momento, dali tinha que sair para outro lugar. E Abraão vai para o Egito e tem uma experiência muito dura naquele lugar. Abraão erra com a sua esposa
ele é advertido por Deus com aquela situação, e ele sai então do Egito e começa a subir em direção ao norte, passando primeiro pela região do Negueb, no sul de Israel, e vai subindo para chegar mais ou menos no centro do país, aonde está um pouco mais distante, mas ainda naquela região, o que hoje nós conhecemos como Mar Morto. E é interessante nós observarmos, irmãos, eu gosto muito de conhecer os personagens da Bíblia, porque normalmente você tem o Abraão como pai da fé, aquele que era invencível, aquele que diante do sacrifício do seu filho foi um homem muito corajoso e tudo. Mas o texto do capítulo 13 mostra Abraão saindo de um momento em que ele passou muito aperto, quase foi morto. E a partir dessa experiência negativa, a partir desse momento em que Deus usa até mesmo o faraó para apertar Abraão, Abraão começa a sua caminhada quando nós lemos esse capítulo numa situação diferente da que ele havia experimentado no momento anterior. Abraão chega naquela região, irmãos, aonde tudo havia começado. O texto diz que ele tinha gado, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele era muito rico, mas uma questão que me chama a atenção é que quando ele chega em Betel, no lugar onde as coisas haviam começado, o versículo 4 do capítulo 13 vai nos mostrar, Abraão faz, em primeiro lugar, a primeira decisão é levantar um altar e adorar e invocar o nome do Senhor. E eu acho isso fantástico, porque Abraão, embora fosse muito rico, embora tivesse o poder de dar ordens e ser obedecido por todos os seus servos imediatamente, embora Abraão não passasse por uma necessidade que talvez seja a mais próxima de nós, brasileiros do século 21, que é pensar assim, eu tenho um carnê da Casas Bahia para pagar no fim do mês, como é que vai ser? Mas Abraão, mesmo tendo todas as posses, todas as questões, ele entende que para começar um novo momento, depois de uma experiência difícil, ele tem que buscar ao Senhor. Ele tem que estar na presença de Deus e é isso que ele faz. Ele vai ser um adorador em primeiro lugar. Antes do problema novamente vir à tona, antes da dificuldade, antes de ter que tomar qualquer decisão, Abraão vai erigir um altar ao Senhor. Erigir o altar é dizer, Deus, o Senhor é digno de ser adorado e eu não sou. Essa terra, Senhor, na qual eu coloco as pedras, faço toda essa edificação para que aqui seja sacrificado. Toda essa terra te pertence, ó Deus. E eu estou habitando nela e eu te peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guie na minha caminhada nesse lugar. Irmãos, Abraão, depois de passar por essa experiência, ele vai trazer para nós que antes de qualquer coisa, nós precisamos estar na presença do Senhor. Haja decisões, não haja decisões, eu e você precisamos ter a prática de dependermos e adorarmos o nosso Deus. Interessante que o texto que nós lemos começa a falar de Abrão, Ló está com ele, é um acompanhante. Ele vê aquele que é o adorador, ele está com ele presente, ele observa todas as coisas, mas em nenhum momento do texto você vê Ló chegando-se para adorar juntamente com seu tio. Em nenhum momento você vê Ló trazendo aquela decisão do coração de se colocar como o seu tio estava agindo. O versículo 5 diz que ele também era rico, mas Abraão era bem mais rico. Você vai ver no versículo 2 a expressão Abrão muito rico, gado, prata, ouro. Versículo 5, quando fala de Ló, ele também, ou seja, é um comparativo, uma referência àquilo que havia sobre Abrão. Ele também era rico. Ele possuía bens. Ele também tinha seu gado. E aí, irmãos, no versículo de número 6, a gente vê um problema se achegando diante daqueles dois. Qual era o problema? No meio de tanta riqueza, no meio de tantas posses, não havia água e a terra não podia produzir aquilo que era necessário para todos eles. Não havia, então,
como eles conviverem. Eles precisavam realmente tomar uma decisão sobre isso. E mais ainda, irmãos, havia contenda. O texto diz que os servos de Abraão se contendiam com os servos de Ló. E eu acho que isso traz para nós uma questão que a gente poderia pensar. Abraão poderia, de repente, dar uma ordem para os seus servos, Ló poderia ordenar aos seus e a contenda acabaria na força, na raça. Mas é interessante que Abraão começa a mostrar o seu coração a partir de entender a situação que estava ali. A gente vai ver, irmãos, algumas questões que mostram como Abraão tomou sua decisão, como Ló tomou a sua decisão e como eu e você podemos aprender com isso nessa noite. A partir do versículo de número 8, nós vamos vendo Abraão numa conversa com Ló. Perceba comigo, irmão, que no versículo 8, Abraão mostra uma palavra sábia e de nobreza para com o seu sobrinho. O texto diz: disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, ou seja, entre o que me pertence e o que te pertence, entre os meus pastores e os teus pastores. E aí, na nossa tradução está escrito, porque somos parentes chegados, mas no original, Abraão diz, porque nós somos irmãos, nós somos muito próximos. Há um coração realmente cheio entre eu e você, e nós não devemos cair numa cilada de estabelecer disputas. Quem vai comer? Quem vai alimentar o gado? Como é que vai ser essas coisas? Abraão, irmãos, diante do problema, ele observa a necessidade dos outros. Ele cita os servos mostrando que ele não era um homem despotista, aquele que só manda, mas ele é alguém que pensa no bem daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Abraão, irmãos, não se agarra ao fato de não haver sustento para os dois, como se aquilo ali tivesse que ser resolvido de uma forma cheia de ira ou uma decisão impensada. Na realidade, ele diz assim, olha, acaso não está diante de você, Ló, toda essa terra? Ou seja, vamos olhar além daquilo que nós estamos observando, Ló. Vamos enxergar que há realmente sustento para nós em outro tipo de situação. Ele não se prende àquele problema, ele pensa no bem, em primeiro lugar, de Ló e dos seus servos. E, irmãos, nós vamos mostrando que Abraão chega ao ponto de entender que às vezes é necessário que haja uma separação. Você tem que ir para um lado e eu para o outro, para o seu bem e para o meu bem. Você precisa escolher e eu preciso também, a partir da sua escolha, estabelecer que vou para um outro lado. Mais ainda, irmãos, quando nós vamos lendo o diálogo, a gente vai vendo que Abraão age com magnanimidade, magnitude. Abraão age com grandeza, dizendo para Ló, olha, escolhe, você está tranquilo. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para um outro lado, eu vou para o lado oposto. Mas fique tranquilo para agir conforme você achar melhor. Irmãos, o contrário, ou o contraste, é o comportamento e a atitude de Ló naquela hora. Eles estavam no lugar chamado Betel, mais ou menos 880 metros de altitude. O texto diz, no versículo de número 10, que Ló levantou os olhos e lá de onde eles estavam, ele vê lá embaixo uma campina, uma planície, uma terra aonde aos seus olhos havia tranquilidade para ele colocar a si, sua casa, seus servos, seu gado, tudo aquilo que ele tinha como bem. Ló viu um lugar, segundo o texto, bem regado, havia riachos ali. Ele viu que naquele lugar haveria então terra boa, que tinha alguma coisa para que eles pudessem colher. O gado teria seu alimento. Agora comece a perceber comigo que o texto vai começando a dar algumas dicas, irmãos, que embora aquele lugar
fosse muito bom aos olhos, fosse alguma coisa que mexesse já com o coração, havia algumas coisas que Moisés, que é o autor desse texto, que é quem nos conta essa história, ele começa a fazer algumas asseverações que a gente precisa ficar atento. A primeira questão é que, embora Ló visse tudo aquilo como bom, havia a questão daquilo estar muito perto de um lugar que mais à frente Deus traria destruição. E não é só quando Deus trouxe a destruição que os habitantes de Sodoma, de Gomorra, ganharam a sua fama. A questão é, Ló já havia andado com Abraão naquela terra e ele conhecia aquele lugar. E ele sabia que, embora tivesse muitas oportunidades, havia uma questão de que o gado estaria bem, ele não teria uma boa vizinhança ali. E quando eu falo de não ter uma boa vizinhança, eu estou amenizando uma questão, porque a Bíblia, quando vai tratar dos habitantes de Sodoma e Gomorra, ela mostra que havia muita perversidade naquela região. Os homens eram carregados de um coração que queriam prazer a qualquer custo. Os homens eram carregados de práticas que a Bíblia condena veementemente. E ainda assim, tendo conhecimento de tais coisas, ainda sabendo que poderia correr perigo e colocar a sua família em risco, e o capítulo de número 14 vai mostrar que isso de fato acontece, Ló olha em primeiro lugar, não o todo, mas Ló olha aquilo que seria vantajoso para ele. Aonde eu vou me dar melhor? Aonde eu vou ter tranquilidade num primeiro olhar? Aonde eu vou ter sobre mim vantagem pessoal? Aonde o meu gado não terá mais problema de ter alguém para discutir e dizer assim, olha, essa terra já está se esgotando. Ló, então, resolve agir, irmãos, com o seu primeiro olhar, sem consultar ao Senhor, sem mesmo perguntar algo para o seu tio, no sentido de falar com Deus. Ló simplesmente toma a decisão e sai. Uma planície bem regada, uma terra boa, e o versículo 12, mostrando ainda um outro comparativo, diz que aquele lugar traria a lembrança ou a proximidade com que ele vira antes no Egito. Como nós tomamos decisões, irmãos? Se eu fosse olhar para o comportamento de Ló, eu poderia pensar que tudo lhe era favorável. As tendências demonstram que ali o campo é bom. As pesquisas mostram que ali tem muita água. As direções que o ser humano toma normalmente mostram que ali ele teria muita tranquilidade. Mas e o fato da vizinhança ser de um povo perverso? Ele não levou em conta. E o fato de que aquele lugar, por lembrar o Egito, já traria alguma questão do que havia sido a história anterior àquele momento, ele também não leva em conta. Tomar decisões, irmãos, olhando apenas o que é agradável aos nossos olhos, nem sempre é a melhor decisão. Nem sempre vai nos levar aonde a gente acha que vai chegar, aonde a gente deseja chegar. Abrão, deixa Ló partir. E aqui nós vamos ler que Deus é quem toma a palavra depois daquele momento. O versículo 14 nos diz que, diferentemente de Ló, que levantou os olhos e viu a campina, viu a terra, olhou para o que lhe interessava naquele primeiro momento, o versículo 14 mostra Deus agora falando com Abrão. Depois que Ló se separou dele, disse, ergue os olhos e olha desde onde estás. E olha que bacana. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Toda essa terra que vês, eu te darei a você e a sua descendência para sempre. Irmãos, diante de um
uma intercessão, uma encruzilhada. Abraão já tinha adorado ao Senhor antes daquele momento. Nessa hora, Deus chama Abraão e relembra Abraão o que ele já tinha ouvido lá no início do capítulo 12. Eu acho lindo a gente poder observar que Deus, além de não ser pego de surpresa em momento algum, porque Ele é soberano, é Senhor de tudo, Ele traz para a nossa memória de que, independente do que acontece na caminhada de outras pessoas, independente das tendências e que o mundo diz, Deus mostra para Abraão que era ele quem controlava não só aquela terra para onde Ló iria, mas toda a terra aonde Abraão pudesse colocar os seus olhos. Isso já é teu, Abraão, e será para você e para toda a sua descendência. Levanta os seus olhos, ergue os olhos. E aí, no versículo 17, ele dá uma ordem que era algo comum naqueles dias. Percorre a terra. Vai de um lado a outro, até onde você conseguir enxergar. Porque é sua propriedade. Aquilo, irmãos, era um ato que 3.000 anos antes de Jesus Cristo, os egípcios já realizavam. Quando um faraó subia ao trono, ele percorria toda a terra para que todo o povo pudesse ver quem seria a autoridade naquela terra. Você vê isso também quando Josué vai caminhar ao redor de Jericó. Ele está ali não apenas realizando algo espiritual, mas ele está ali demonstrando para quem visse naquelas muralhas que aquela terra estava sendo conquistada pelo povo de Deus. Era uma prática. E é essa prática que o Senhor manda que Abraão faça nessa hora. Percorre, vai, você tudo vai herdar. E o texto diz que Abraão fez isso. Ele vai de um lugar até o outro, ele percorre aquela terra no comprimento, ele vai pela largura, e isso, irmãos, vai mostrando para Abraão que dia após dia o Senhor estaria com eles. E o versículo 18 diz que Abraão então para novamente num lugar onde era muito especial para ele, junto a Hebrom, e ali, mais uma vez, o que ele vai fazer? Erigir um altar e adorar ao Senhor. O texto começa com um crente se colocando diante de Deus em adoração. O texto começa e o texto percorre com o Senhor falando com aquele crente, e o texto termina com um crente chegando-se a Deus para adorá-lo novamente. Onde que eu quero chegar, irmãos? Em primeiro lugar, quando um problema surge diante de alguém que teria toda a tranquilidade para dizer para Ló, você vai para tal lugar e eu vou para outro lugar, a gente vê que Abraão não se apega às suas posses, ele não se apega à autoridade que ele tinha sobre Ló, que era seu sobrinho, ele não se apega, irmãos, a nada do que parecia físico. Pelo contrário, Abraão vai buscar sabedoria em Deus, e ele revela que tem essa sabedoria não falando, não exercitando alguma coisa no momento do diálogo com Ló, mas ele revela no seu coração dizendo para Ló, olha, fique em paz. Ele sabe transmitir aquela paz que há dentro do seu coração, porque Abraão, irmãos, não carregava uma questão de procurar saber qual é o melhor nessa hora, como é que eu faço aqui ou ali. Abraão tinha no seu coração o seguinte, eu posso estar em qualquer lugar, porque se Deus estiver comigo, é ali que vai dar certo. Eu posso estar numa campina, eu posso estar num lugar regado por bons riachos, mas eu posso também estar numa terra seca, árida, aonde quer que seja. Deus pode fazer brotar água, Deus pode trazer novos animais, Deus pode levantar todas as coisas, no sentido de que eu entenda que a glória dele está do meu lado e sobre mim. Veja, irmãos, como isso é distinto do que rege o nosso pensamento nos nossos dias. Muitas vezes, irmãos, nós tomamos decisões
a partir daquilo que o nosso coração empurra. Eu e você temos um hábito que a gente precisa, tal como Paulo falou aos Colossenses, nós precisamos arrancar isso do nosso coração. Qual a cidade que dá mais dinheiro? É para lá que eu vou. Onde tem mais emprego? É para lá que eu vou. Qual é o moço ou a moça mais cheia de predicados? É com esse que eu quero. Falar bonito é bobagem, né? Qual é a situação que mais me agrada? É ali que eu quero estar. Mas perceba que se o Senhor, irmãos, nos dá uma direção de estar num lugar onde a gente talvez tenha que trabalhar muito, a gente já dá uma arriada. Ah, Senhor, fala sério. Se o Senhor nos dá um namoro ou uma situação de união, aonde o outro, irmãos, é aqueles assim que você tem que lutar, né? Que é tenso o negócio. Oh Deus, sou teu filho. Não vou nem falar às vezes que a gente talvez ore dizendo assim, Senhor, me livra dessa carga, né? Leva contigo, Deus. Se o Senhor às vezes te coloca numa igreja onde você tem que ralar muito, porque o povo é difícil, porque o povo é bravo, porque o povo às vezes está querendo qualquer coisa, menos a palavra de Deus, e Deus te coloca ali no meio, você diz, Senhor, o Senhor me enviou para cá. Irmãos, esse é o ministério que às vezes você tem aqui dentro da igreja. Às vezes, essa é a pessoa que está do teu lado, que Deus colocou para que você seja melhorado a cada dia. O emprego que você tem, às vezes é o emprego que Deus está realmente a cada dia te cuidando, tirando aquilo que tem que ser tirado, te podando, trabalhando para que você seja um crente melhor, mais dependente de Deus. Sabe aonde Abraão vai habitar? Num lugar, irmãos, que está a mais de 900 metros de altura. O livro de Deuteronômio, no capítulo de número 11, ele fala que aquele lugar, Hebrom, deveria depender de Deus, porque só haveria sustento naquele lugar quando Deus enviasse chuva. Enquanto o outro escolhe aonde há riachos, aonde talvez ele pudesse montar a sua tenda, chamar o povo para um churrasquinho, alguma coisa assim, o outro, que era aquele que tinha posses, que tinha bens, ele resolve no seu coração estar num lugar onde ele ia depender de Deus. Aonde ali, se Deus enviasse chuva, ele iria ver seu gado se alegrar, tomando água do que viesse do Senhor. Mas se Deus não enviasse chuva, ainda com todos os bens que ele tivesse, ele teria que se ajoelhar e orar e dizer, Deus, manda chuva. Porque tudo isso que eu tenho precisa da tua mão sendo operosa. Irmãos, nos nossos dias, Deus tem nos dado tantas coisas boas, mas perceba que a gente vai se tornando cada vez mais medíocre na nossa visão. Porque nós queremos mais e mais e mais e mais de Deus e nós nem sempre somos gratos por tudo que Ele tem nos dado e colocado na nossa mão. Nem sempre nós oramos dizendo, Senhor, o Senhor me deu um esposo ou uma esposa que pode ser uma mala, mas Deus, como eu tenho aprendido a crescer ao lado dessa pessoa. Como o Senhor tem trabalhado comigo, percebe, irmão? Nós queremos que o outro mude e às vezes Deus está nos mudando, nos fazendo melhor. Eu quero um emprego que eu ganhe mais, mas talvez Deus está te ensinando a ser mais econômico, a ser mais sábio, mais prudente, para que você edifique a outros. Como você toma decisões? Veja, irmãos, que um contraste é estabelecido. O olho de Ló o leva para um lugar onde ele vai ser não apenas encurralado uma vez. Gênesis capítulo 14 mostra que vários reis entram em guerra. E Ló não é só saqueado, como ele é tomado como refém. Quem vai salvá-lo são 300 homens, 318 para ser mais exato, que Abraão escolhe dos seus melhores guerreiros para irem até aquela terra e resgatar não só Ló, mas todos os seus bens. Abraão devolve para Ló tudo aquilo que ele tinha. Mas Ló, irmãos, não entende o que acontece.
E o que é pior, lá na frente, no capítulo de número 19, Ló vai ver a maldade chegando dentro da sua casa, a intervenção do Senhor trazendo juízo sobre aquela cidade. Ele sai dali fugido e ele vê não somente uma perda familiar enorme com a sua esposa, como ele vê o próprio mal dentro da sua casa com as suas filhas depois. Algo que no início era extremamente agradável, fácil, melhor caminho, melhor tendência. 100 por 1, pode apostar, Ló, que vai dar tudo certo. Enquanto Abraão, no seu silêncio, na sua quietude, ele consegue ouvir a voz do Senhor e decide habitar aonde Deus iria sustentá-lo. Abraão habita em Canaã. Naquele lugar é enterrado não somente ele, mas a sua esposa, seu filho, a esposa do filho. E mais à frente, muito tempo depois, Deus vai trazer para aquele lugar, aquele povo, cumprindo a promessa que estava sobre Abraão. Qual a promessa que está sobre a nossa vida, irmãos? Sobre a nossa casa. No entanto, quantas vezes, diante de algo que nos parece que vai trazer sofrimento, nós fugimos disso. Queremos o mais fácil, o mais legal, o mais bonitinho e talvez aquele que nos encha de mimos. Como nós tomamos as decisões? Alguns estudiosos trazem algumas questões que eu gostaria de mostrar para você. Enquanto Abraão nos ensina, irmãos, a ser adoradores em todo tempo, nós vamos vendo, perpassando a palavra de Deus, que outros dos nossos heróis da fé fazem da mesma forma. Daniel, no capítulo 6, quando ele ouve um edito que é promulgado sobre adorar o rei, ao invés de adorar ao Senhor, Daniel, no capítulo 6, traz o registro de que Daniel não se assusta com aquilo. Ele vai para casa, vai se ajoelhar, abre as janelas viradas para Jerusalém, e ali ele ora, e eu acho lindo o texto dizendo como ele costumava fazer. Um costume de alguém que tomava decisões baseados na confiança no Senhor. Quando nós vemos, irmãos, o Senhor Jesus diante das escolhas que ele tinha para fazer. Jesus sendo Deus, ele vem, se torna um de nós, e ainda no meio de nós, ele é tentado, e em momento algum ele escolhe por aquilo que ele necessitava na hora. Por exemplo, Lucas 4 e Mateus 4 traz o mesmo texto. Ele é empurrado para fazer uma escolha pelo que lhe satisfaria naquela hora. Jesus escolhe servir à sua missão, ao seu Pai. Jesus não abre mão de cumprir aquilo que lhe estava determinado por Deus. Ele escolhe aquilo que lhe era sofrimento de forma temporária, mas que seria glória no momento seguinte. Hoje, irmãos, nós podemos ver Abraão e Canaã, Ló e Sodoma. Como nós tomamos nossas escolhas, decisões. Ló prefigura a escolha dos israelitas quando, nos momentos de luta, de dificuldade, quando estavam com Moisés, da onde que eles tinham saudade? Você se lembra? Do Egito. Ló viu um lugar que aparentava as facilidades do Egito. Talvez nessa noite, concluindo essa palavra, você tenha vindo para essa casa com algumas questões no seu coração. Talvez você tenha que tomar algum tipo de decisão. E isso acontece sempre, irmãos, mas eu estou dizendo, talvez nesses dias, você esteja passando por situações que você precisa se decidir. Primeira pergunta que eu gostaria de colocar é: você já consultou o Senhor? Buscando na palavra dele entendimento, vendo exemplos de irmãos do passado, porque essa história de Abraão é um exemplo para a gente observar. Você que tem tomado decisões, irmãos, as suas decisões estão baseadas apenas naquilo que o mundo tem colocado como algo de sucesso.
Nas suas decisões você pensa no bem de outras pessoas? Ou é só no seu bem em primeiro lugar? Eu vou tomar tal decisão porque eu vou ficar mais tranquilo. Eu vou ficar melhor. De fato, num primeiro momento pode ser. Mas será que Deus talvez não vá ter que te trabalhar mais à frente para que você tenha que passar por algo que vai te trazer melhoria de fato no caráter, na alma, no coração? E eu queria encerrar essa palavra dizendo, irmãos, que nós precisamos ter a visão que a Bíblia tem de todas as coisas. Porque a visão desse mundo, ela é cheia de egoísmo. Para mim primeiro, para o meu deleite. É cheia de hedonismo, para o meu prazer, para que eu me divirta, me satisfaça. Mas a palavra do Senhor, ela carrega em primeiro lugar que nós fomos criados para a glória de Deus. E na glória do Senhor, nós não só vamos ter satisfação muito mais plena, muito mais limpa, como é muito mais duradoura, porque é daqui para a eternidade. E talvez, nas nossas decisões, nós só tenhamos enxergado até um momento muito próximo. A palavra nos diz que há caminhos que ao homem parece ser bons. Há caminhos que parecem ser bons. Queria orar com você. Baixe sua fronte.